Nas ruas vazias, apenas a luz da lua e dos postes iluminava o cenário. Pedro desempenhava o papel de gari, recolhendo o lixo da cidade durante a noite. Apesar das dificuldades enfrentadas por anos, ele valorizava seu trabalho, uma conquista após tantas privações. Após longas horas de serviço, Pedro ansiava pelo conforto dos braços de sua amada. Embora não fosse uma ocasião especial, ele desejava presentear sua namorada. Dirigiu-se à floricultura mais próxima, adquirindo um buquê de flores e chocolates. Ao amanhecer, encontrou-a desfrutando do café matinal. "Oi, amor. Eu trouxe algo para você", disse ele com gentileza. "O que é?", perguntou Débora, sem surpresa evidente em sua voz. "Trouxe bombons e flores", respondeu ele. Débora soltou um sorriso, mas Pedro percebeu que parecia um sorriso forçado. Ele colocou as flores e os chocolates na mesa. Então, ele se aproximou dela para abraçá-la, mas Débora se afastou. "Pedro, você está com um cheiro ruim." Pedro se afastou. "Desculpe-me, meu amor. Vou tomar um banho", disse ele. Após o banho, Pedro voltou para sua amada, mas Débora já havia saído para o trabalho. Ela nem mesmo mexeu nas flores ou chocolates. Eles estavam exatamente onde Pedro os havia deixado. O jovem homem colocou as flores em um jarro e os chocolates na geladeira antes de ir dormir. Mesmo vivendo sob o mesmo teto, o casal mal se via durante o dia. Enquanto Pedro trabalhava durante a madrugada, Débora saía cedo para suas atividades matinais e vespertinas. Pedro percebia gradualmente que sua namorada se distanciava, e ele fazia o possível para manter a relação, embora suas tentativas parecessem infrutíferas. No dia seguinte, ao se encontrarem de manhã, Pedro trouxe um ursinho de pelúcia para ela. Mas Débora reagiu da mesma maneira de sempre. Ao tentar abraçá-la, foi repreendido por Débora, que apontou o cheiro desagradável e pediu que ele tomasse banho. Após o banho, Pedro encontrou Débora pronta para sair de casa. Ela expressou seus desejos, a compra do anel que mencionara na semana anterior e um vestido de grife. Era para o aniversário de sua melhor amiga no próximo mês, e o evento seria em um local luxuoso. Débora estava determinada a evitar qualquer constrangimento. Pedro, com seus olhos cansados de sono, olhou para Débora e respondeu: "Sim, meu amor, vou procurá-los no meu dia de folga." Mais tarde, já na cama, mesmo exausto, Pedro pegou seu celular e pesquisou o preço do anel e do vestido que Débora desejava. Ele ficou chocado ao ver o alto valor, muito além do que podia pagar como gari. Além disso, Débora não oferecia ajuda financeira. Quando o final de semana chegou, Pedro foi honesto com ela, explicando que não poderia comprar nenhum dos itens, pois estavam fora de seu alcance financeiro. Débora ficou irritada. "Todos os maridos das minhas amigas presenteiam elas com bolsas, sapatos, joias. Eu não ganho nada disso, apenas flores e chocolates", reclamou. "Mas, querida, isso é o máximo que posso oferecer", Pedro respondeu, preocupado com a situação. "Além disso, tenho que suportar esse odor todos os dias", ela acrescentou. Pedro refletiu. Embora seu trabalho fosse árduo, ninguém havia se queixado de seu cheiro antes. Mesmo após o banho, Débora ainda se afastava, alegando que ele não cheirava bem. O casal debateu por alguns minutos e Débora saiu para caminhar, expressando sua irritação. Pedro permaneceu sozinho em casa, ponderando sobre seus próximos passos. Débora não estava ciente de algo crucial. Pedro tinha uma pequena reserva financeira para emergências, que poderia ser usada para comprar o que ela desejava. No entanto, Pedro era prudente com seu dinheiro e não via aquilo como uma emergência. O temor de perder Débora o fez reconsiderar. Ele optou por adquirir tanto o anel quanto o vestido, mas isso significaria ficar sem dinheiro e ter que arranjar um trabalho extra para custear tudo. Quando Débora retornou, ele anunciou que compraria tudo. Ela sorriu e o abraçou. Tudo parecia estar bem. Além de seu trabalho noturno como gari, Pedro conseguiu um emprego temporário em uma peixaria próxima. Seu pai era pescador e o ensinou a lidar com peixes. Ele precisava desses 2 empregos para poder bancar os luxos de Débora. Ao invés de expressar gratidão, ela se distanciou ainda mais. "Você já cheirava a lixo antes, agora também cheira a peixe. Durma na sala", disse ela. Débora tinha plena consciência de que todos os esforços recentes de Pedro eram para sustentar seus luxos, porém, ela não demonstrava preocupação alguma. Pedro tentou compreender o ponto de vista de sua namorada e concordou em dormir na sala, considerando que o emprego na peixaria duraria apenas um mês. O homem parecia cada vez mais exausto.
Parecia que em um único mês, ele havia envelhecido anos. As escassas horas de sono e o excesso de trabalho cobravam seu preço sobre Pedro. Ele estava visivelmente mais magro e frequentemente adoecia. O dia da festa chegou. Débora estava deslumbrante em seu vestido e usando o anel. Estou saindo, querido. Não sei que horas voltarei, disse ela. Pedro se despediu de Débora e partiu para o trabalho. Enquanto estava trabalhando como gari, ele notou que nem sequer recebeu um convite para a festa. Ele tentou não se preocupar e focar em seu trabalho, mas estava extremamente fatigado após tanto esforço no último mês. Finalmente, seu corpo pediu ajuda. Enquanto estava no trabalho, Pedro desmaiou. Seus colegas de trabalho prontamente chamaram uma ambulância e ele foi levado às pressas para o hospital. Quando despertou, o médico informou que ele estava sofrendo de anemia grave e precisaria permanecer no hospital por alguns dias. Enquanto estava deitado na cama do hospital, recebendo o soro, Pedro questionou uma enfermeira: "Alguém ligou para o meu contato de emergência?" A enfermeira olhou ao redor, de forma estranha, afirmou que sim, embora seu tom de voz denotasse algo incomum. O contato de emergência era Débora, entretanto, ela estava na festa da amiga. Pedro sentiu uma estranheza. Será que ela virá me ver em vez de ir à festa? Então, ele aguardou, mas ninguém apareceu. O dia seguinte amanheceu e Débora não deu sinal de vida. Pedro estava exausto, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Somente na noite do dia seguinte é que ela apareceu no hospital. Débora, de maneira casual, mencionou que ele parecia muito melhor e o visitou, alegando que estava cansada da festa da amiga. Durante a meia hora em que esteve ao seu lado, Débora só falou sobre si mesma e suas aventuras. Pedro estava desapontado, mas não tinha energia para uma discussão. Ele estava simplesmente exausto. Após 4 dias, Pedro recebeu alta. Voltou para casa sozinho, porém, estranhamente Débora não estava lá. Pedro sentiu-se intrigado. A essa altura, ela já deveria estar em casa. Pedro encostou sua cabeça em seu travesseiro e acabou adormecendo por alguns instantes. Subitamente, despertou ao som vindo da sala. Inicialmente incapaz de discernir o que era, à medida que se aproximava, identificou vozes, indicando que 2 pessoas estavam conversando. "Venha, não tenha receio. Ele não está aqui. Ainda está no hospital", disse Débora. "Esta é a casa do seu namorado. É bem simples. Se eu soubesse, teria te levado para a minha. É bem maior e mais confortável", respondeu uma voz masculina. "Ele não ganha muito bem. Eu não sinto mais nada por ele. Nem sei por que ainda estou aqui. Sempre que ele tenta me beijar, eu digo que ele está fedendo. Mas a verdade é que apenas não quero mais ter muito contato com ele. Eu desejava ter um homem próspero ao meu lado, mas o que consegui foi ele", lamentou Débora, com voz fatigada. "Você está com ele porque quer. No dia da festa eu disse que me apaixonei por você, a noite que tivemos juntos foi ótima. Se não fosse o hospital ligando direto para você, teria sido melhor ainda", afirmou o homem. Débora suspirou. "Eu não sou médica. Por isso não fui. Eu não iria ajudá-lo em nada. Preferi passar a noite com você do que no hospital", o homem riu. "Fez a melhor escolha, minha linda. Eu ganho bem, sou empresário, posso lhe dar o mundo. Esse vestido e esse anel que ele comprou para você, eu posso comprar dezenas em um dia. Você sabe que sou bem melhor que ele." Pedro sentiu um arrepio por todo o seu corpo. Ele não podia acreditar no que ouvia. Logo depois, que o homem estava dizendo que iria dar tudo que o marido não tinha condição de oferecer para ela. Pedro se aproximou, ouviu o som de beijos. Pedro gritou: "Débora, como você pôde?" Débora e o homem ficaram surpresos, mas logo recuperaram a compostura. O homem dirigiu um olhar para Pedro e depois para Débora. "Estou indo para o carro agora. É a hora de você fazer sua escolha", disse ele antes de sair e fechar a porta do carro. Débora e Pedro se encararam, sem pronunciar uma palavra. Em seguida, Débora seguiu para fora pela mesma porta. Pedro ficou ali sozinho, doente, fraco e endividado por causa de Débora. Ele lamentou ter se esforçado tanto a ponto de adoecer apenas para agradá-la. Os dias seguintes foram de completa solidão e tristeza para ele. Tudo piorou quando algumas pessoas enviaram fotos de Débora em uma lancha ao lado do mesmo homem daquele dia. Pedro se sentiu diminuído e desprezado. Ao voltar ao trabalho, Pedro não era mais o mesmo. Todos notaram a mudança em seu comportamento. Ele estava mais fechado e calado, em contraste com o Pedro feliz e comunicativo de antes. Contudo, Débora ainda pairava sobre sua vida.
Com as dívidas acumuladas por causa dela, Pedro estava em uma situação financeira difícil. A única solução que ele encontrou foi buscar outro emprego de meio período. Ele também pensava que isso o manteria ocupado, impedindo de pensar nela. Dessa vez, ele cuidaria melhor de sua saúde. Não demorou muito para Pedro encontrar um emprego como lavador de carros em um lava-jato. O salário não era alto, mas ele planejava economizar para pagar suas dívidas em poucos meses. O trabalho se tornou um refúgio para ele. O cansaço constante o ajudava a esquecer de Débora. Após o expediente no lava-jato, Pedro frequentava um pequeno restaurante familiar em frente ao local. Era administrado por uma senhora idosa e sua neta, Larissa, que cozinhavam refeições caseiras deliciosas. Larissa, sua comida é incrível. De longe, uma das melhores que já provei, elogiou Pedro, expressando sua gratidão. Larissa, com um sorriso, agradeceu e compartilhou que aprendeu a cozinhar com sua avó, uma mestra na culinária. Intrigado, Pedro quis saber mais sobre a vida dela. Larissa revelou que perdeu os pais em um acidente de carro quando ainda era um bebê, um verdadeiro milagre ter sobrevivido. Desde então, foi cuidada por sua avó materna, que aos 70 anos, ainda assumia muitas responsabilidades. A jovem fazia o possível para aliviar o fardo da avó. Pedro sentiu-se acolhido durante a conversa, mas de repente, um peso invisível se abateu sobre ele. Uma voz interior sussurrava que as pessoas não eram confiáveis, que qualquer outra mulher poderia agir como Débora. Com esse pensamento assombrando sua mente, Pedro fechou seu semblante abruptamente e encerrou a conversa, alegando que precisava sair. Larissa se despediu e Pedro não conseguia tirá-la de sua mente. Por meses, ele evitou retornar ao pequeno restaurante. Livre das dívidas e mais tranquilo, sentiu como se a sombra de sua ex finalmente se dissipasse. Com apenas um emprego agora, decidiu deixar o lava-jato e, ao sair, deu uma última olhada para o restaurante de Larissa, sabendo que provavelmente não voltaria àquela região. Mas ao se aproximar, viu que estava fechado. Então, Larissa apareceu. Enquanto isso, Débora entrou no restaurante, à procura de trabalho. Observou o movimento e logo reconheceu Pedro, servindo os clientes. Ambos ficaram atônitos ao se verem. Depois de servir, Pedro chamou Débora para conversar. Já faz um tempo. Estou procurando emprego e vi que estão contratando. Poderia me ajudar? Perguntou ela. Pedro, apesar do passado, respondeu calmo: vou verificar, mas acho que será difícil. Contratamos alguém hoje cedo. A placa deveria ter sido retirada. Débora suspirou, mostrando sua condição de desempregada. Pedro revelou que não era garçom, mas o dono do restaurante. Débora riu, mas ele permaneceu indiferente. Vou indo, Débora, boa sorte na busca de emprego, despediu-se Pedro, enquanto um funcionário confirmava que ele era o proprietário do restaurante e de outros 4 estabelecimentos. Percebendo a riqueza de Pedro, Débora correu atrás dele, implorando por uma reconciliação. Ele recusou, reconhecendo suas verdadeiras intenções. No meio do tumulto, Larissa apareceu, e Pedro explicou a situação. Descobriu-se que Larissa e Pedro, agora, eram casados. Ela ofereceu um emprego para Débora em um restaurante distante, evitando reencontros. Débora, em meio à dor e ao arrependimento, compreendeu a preciosidade que perdeu. Reconheceu que Pedro era uma joia rara e lamentou profundamente suas escolhas. Confrontada com sua própria arrogância, afastou-se, refletindo sobre suas atitudes futuras. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.